E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E no vídeo de hoje, aproveitando que ontem foi o Dia das Mães, eu resolvi trazer aqui alguns livros para vocês em que as figuras maternas representam um papel importante nessas histórias. Quando eu estava montando essa lista, assim, era uma lista de mães importantes ou livros com figuras maternas marcantes, eu fui percebendo o quão poucos livros nós temos em que as mães representam de fato um papel importante na jornada dos nossos protagonistas. E, enfim, eu comecei a prestar atenção nisso porque eu leio tantos livros e já li tantos livros. Se você olhar no meu Scooby, está marcado que eu já li mais de 400 livros. E, assim, claro, às vezes pensando aqui de cabeça e olhando aqui para minha estante, eu não consegui destacar muitos títulos em que, de fato, tivéssemos mães importantes para a história, sabe? E a mãe é uma figura tão importante na vida da gente, aqui na vida real, ou pelo menos na vida da maioria das pessoas, não é? A gente sabe que tem mães e mães, tem configurações familiares diferentes, mas de modo geral, a mãe é uma figura tão central na vida da gente e quando os autores acabam meio que colocando essa figura de escanteio, é claro que tem histórias que não cabem isso, mas enfim, eu resolvi trazer essa lista aqui homenageando vocês, mães, a minha mãe e qualquer mãe que tem aí, enfim, trazendo aqui alguns livros que a figura materna pode não ser a figura central da história, em um aqui desses livros ela de fato é, mas que são importantes na vida desses personagens e no desenvolvimento dessa história, tá? Então, enfim, isso aqui é um vídeo temático de Dia das Mães. E, inclusive, esses livros que eu vou mencionar ficam de indicação para vocês, porque todos eles são muito bons. Então, aqui, o primeiro livro que eu tenho para mencionar para vocês, ele é um livro de autoria coreana, que é Por Favor, Não Conte para a Mamãe. Esse livro aqui eu li alguns anos atrás, numa edição da biblioteca da minha faculdade, e assim, esse aqui é um livro um pouco diferente. Primeiramente, vamos aqui apresentar a história para vocês, não é? É uma família coreana e todos os filhos já são crescidos, moram na capital e os pais ainda moram no interior. Para uma comemoração, agora que eu não lembro exatamente qual que era, a família estava indo para se reunir na casa do irmão mais velho e os pais estavam vindo lá da cidadezinha do interior para Seul, que é a capital. Porém, ali no metrô, a mãe dessa família acaba se perdendo do marido e aí o marido vai atrás, já chama os filhos começam a se mexer para tentar encontrar essa mulher, só que eles têm dificuldade e o livro meio que gira um pouco em torno disso, tá? Um fator agravante é que essa mulher já começou a apresentar alguns sinais de demência, então ela fica perdida por aí com facilidade. Então ela se perder em uma cidade grande como Seul, uma cidade que ela não conhece, é muito preocupante. Então, enfim, essa é a história base, tá? E, enfim, cada parte desse livro, digamos assim, é narrado pela perspectiva de um dos personagens. A gente vai ter um capítulo narrado pela filha mais jovem, um capítulo narrado pelo ponto de vista do irmão mais velho, se eu não me engano, pelo ponto de vista do marido, e também um pelo ponto de vista da mãe. E, além de toda essa história girar em torno deles estarem procurando essa mãe desaparecida em Seul, que inclusive está iniciando o inverno, então, enfim, preocupante, não é? Uma senhora com demência, talvez mal agasalhada, perdida pela cidade no inverno, então, enfim. Além de toda essa preocupação e essa história girar em torno dessa procura por essa mulher, nós também acompanhamos esses personagens revisitando em suas memórias que eles têm com essa mãe e percebendo o quão pouco eles conhecem dela, porque muitas vezes a vida dela girou em torno deles. E poucas vezes eles pararam para se perguntar quem era essa mulher, quais eram os gostos que ela tinha, qual que era a história dela antes de se casar com o pai deles, como que ela se sentia ou melhor, em boa parte das situações. Então, a gente vai vendo assim pelo ponto de vista dos personagens, é uma preocupação meio misturada com culpa, e enfim, você vai percebendo o quão pouco eles conheciam dessa mulher, e o quão pouco essa mulher era conhecida por qualquer um. E esse foi um livro que mexia um pouco comigo quando eu estava lendo, principalmente porque todo livro que fala sobre
família e principalmente sobre mães, porque eu sou muito ligada na minha mãe, acaba mexendo um pouco comigo, me emociona um pouco, então eu ficava aflita junto com esses personagens, eu ficava extremamente triste por perceber como essa mulher que foi tão importante na vida de todos esses filhos meio que passou desapercebida por eles, e que eles só começaram a dar esse valor depois que eles, entre aspas, perderam ela. De forma literal, na verdade, né? E, enfim, foi um livro que me fez refletir bastante, porque não apenas esses personagens, mas muitas famílias, na realidade, são assim, tanto com as mães quanto com os pais, ou, enfim, qualquer parente. Às vezes a gente se acostuma tanto com a presença daquela pessoa que a gente para de prestar atenção nos gostos que essa pessoa tem, no quão importante a presença dela é na nossa vida, e muitas vezes a gente só vai perceber isso quando já não tem mais. Então, inclusive, esse aqui eu acho que é um ótimo livro, se você tiver a oportunidade de ler, eu acho que vai te fazer refletir. E, enfim, essa minha fala também reflita você, tá? Mesmo que você não leia, preste atenção nas pessoas que tem ao seu redor, que são importantes para você, porque, infelizmente, ninguém fica para sempre na vida da gente, e a gente tem que aproveitar cada momento. Caraca, iniciei o vídeo mauzão, né? Triste. Dia das Mães é pra ser um dia feliz. Outro livro que eu tenho para mencionar aqui para vocês é Tears of Amber, que é um livro de autoria mexicana e que eu li na versão traduzida para o inglês, que tem o Kindle Unlimited, da autora Sofia Segovia, que caso você acompanhe esse canal já tem um pouco mais de tempo, você vai perceber que nos últimos 2 anos, se não me engano, os livros que eu li dela entraram na minha lista de livros favoritos do ano, figurando como os favoritos de cada ano, tá? Esses livros, essa autora, ela escreve muito bem. E eu resolvi trazer esse livro especificamente, que foi o que eu li no ano passado, se eu não me engano, mas foi o segundo dela que eu li, que é Tears of Amber, principalmente porque aqui a gente vai acompanhar a vida de 2 famílias durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. E o quanto a vida dessas famílias vai ser impactada por essa guerra. Ambas as famílias viviam no território da Prússia, que hoje em dia não existe mais, que foi tomada pelos russos. Então, assim, foi um Deus nos acuda quando começou aquela invasão, e a gente vai acompanhar a trajetória dessas famílias, meio que desde o princípio até o final da guerra, tá? Então, assim, vai ter muita dor e sofrimento, e a gente vai acompanhar principalmente pela perspectiva das crianças. Não são 2 famílias que tenham ligação entre si, mas, enfim, são 2 famílias que a ligação é que elas estão residindo na Prússia, tá? São de realidades diferentes. E ambas as mães representam figuras muito fortes nessas famílias, não é? Porque numa situação de guerra, por mais que você possa se sentir insegura e, enfim, você tem que passar uma segurança para os seus filhos. Eles são crianças, você é o porto seguro deles. Então, só por isso, elas já merecem destaque, mas principalmente a mãe do Arnold, porque vai ter uma determinada parte aqui desse livro em que a família vai acabar meio separada. Isso aqui não é necessariamente um spoiler, tá, gente? Mas vai acabar assim, meio se separando por um período, e a mãe vai ficar ali junto com o Arnold e tal, e eles vão passar muitas dificuldades, mas ela ainda assim se mantém firme e faz escolhas muito difíceis para garantir a segurança e o bem-estar das crianças dela. E assim, que mãezona, as 2 mães foram baita mães, mas essa aqui para mim é um destaque, principalmente por conta da força que ela teve que ter, porque ela teve que segurar a barra enquanto o marido dela estava na guerra. Então, assim, é bem pesado. É um livro lindo, inclusive. Leiam se vocês tiverem oportunidade. Se vocês souberem um pouco de inglês, vale a pena ler esse livro no Kindle. Maravilhoso, maravilhoso. Qualquer livro dessa autora, mas esse aqui é um destaque, tá? E por fim, eu trouxe um livro do Stephen King, que foi o primeiro livro que eu li dele, que é O Iluminado. Aqui, a figura de destaque é a mãe do Danny. Não vou mentir que eu tô um pouco insegura se Dani de fato é o nome do protagonista, porque tem muitos anos que eu li esse livro. Acho que foi lá em 2017, mas enfim, eu acho que é. E assim, ela também é uma figura de muita força, por tudo que eles passam quando eles estão no Hotel Overlook,
Pô, se eu estiver falando os nomes errados, vocês me perdoem, mas é porque tem quase 10 anos que eu li esse livro, tá? Mas ele é maravilhoso, vale até uma releitura. Então, enfim. Mas aqui, qual que é a história, né? Qual que é a história desse livro? Então, enfim, ali nós temos uma família composta pelo Jack, que é o pai, se não me engano, pela mãe e pelo Danny, que é uma criança iluminada do Stephen King. Criança iluminada, Gabi, o que é isso? São crianças que têm alguns poderes sobrenaturais, às vezes conseguem ter algum contato com o mundo sobrenatural, assim, ver fantasmas, interagir com eles, que ele vai colocando em alguns livros dele, assim, espaços, sabe? E acabaram pegando esse apelido de crianças iluminadas. E aqui nós temos essa família, que é uma família, ok, meio pobre, meio assim, acho que eles são pobres. E aí o pai dessa família recebe uma proposta de trabalho para trabalhar como zelador do hotel Overlook, tá? Se não me engano, esse é o nome do hotel. Durante o inverno, porque daí ele fecha, né? Tem muita nevasca, eles vão ficar meio que ali isolados, sabe? Só questão de emergência para irem atrás deles e tal, eles vão ficar ali isolados, porque o hotel fecha e ele tem que ficar ali mantendo o hotel vivo, entre aspas. Manter a caldeira acesa, que é para não danificar o hotel por conta do frio excessivo. Tem que fazer algumas manutenções que precisam ter, e daí para isso ele vai se mudar com uma família para lá. Uma coisa que eles não contam é que o outro zelador, ele enlouqueceu lá dentro e cometeu, assim, alguns assassinatos, né? Então, e também outra coisa que eles também não contam é que esse hotel, ele já tem uma história bem intensa de mortes esquisitas e tem uma energia bem pesada lá dentro. E quando eles chegam, essas energias pesadas começam a afetar muito o Jack. E o Danny também é afetado, só que de uma outra forma. O Jack, ele começa a ser meio que manipulado, entre aspas, pelo hotel. E o Danny, ele acaba sendo obsediado pelos espíritos que tem ali dentro. Justamente porque ele consegue ver, não é? Então, para ele é terrível. E essa mulher que está ali isolada e tentando levar a vida da forma mais natural possível, vai estar chegando um ponto em que as coisas vão estar extrapolando o normal. E principalmente ali na parte mais final do livro, ela já vai ter aturado muita coisa, o Jack vai estar meio assim da cabeça, e ela também precisa ser muito forte, ela precisa se desafiar, e além do que a gente costumaria ir, para proteger o filho, para se proteger e, enfim, uma figura feminina forte. Se eu não me engano, na época que eu vi que algumas pessoas dizendo que na época o pessoal tinha comentado que ela, na época que foi lançado, né? Eu não lembro se era o filme ou o livro, que essa protagonista ela era muito chorona, muito fraca. Assim, deve ter sido pelo filme, porque no livro eu acho ela uma protagonista muito boa, sabe? Uma mulher normal que quando a situação aperta, ela vai lutar da forma que ela consegue lutar. Lembrando que a maioria de nós não tem força sobrenatural, nós não somos a Mulher Maravilha, a maioria da gente vai lutar com o que a gente consegue lutar. E essa mãe, que, perdão, eu esqueci o nome dela, é um exemplo disso. Então, enfim, agora eu tô parando pra pensar e eu só trouxe histórias pesadas para essa lista, não é? Mas todas elas são muito boas, tá? E eu gosto muito de todas essas figuras femininas. E eu espero que pro próximo ano, talvez eu já tenha mais alguns livros para mencionar aqui para vocês, em que as mães representam figuras importantes na história e na vida desses personagens, e enfim. É claro que tem outros livros aqui que eu provavelmente já li, mas eu não lembrei, só batendo aqui o olho. Mas assim, a princípio isso. E aí, você já leu algum livro em que uma figura materna tinha destaque? Comenta aí embaixo, que inclusive já me serve de indicação. Mas, no mais, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero ver vocês na semana que vem com outro tema, não é? E, enfim. Deixa um like aí embaixo, se inscreve no canal. E tchau, tchau!